Senhoras e senhores, ouvintes da rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a honra de conversar com o comendador, o doutor Carlos Eduardo Mattioli Cocane, juiz de direito da comarca de União da Vitória, Vara da Família, Infância, Juventude e Sejusc. Meu caro comendador, doutor Carlos, seja muito bem-vindo à CBN Entrevista. E o senhor é o nosso convidado especial para fazer o encerramento do último programa de 2021. Muito boa tarde. Boa tarde, professor Luiz, que alegria, mais uma vez, aqui na CBN, mais uma vez prestigiando o seu programa, uma honra enorme. Meus cumprimentos ao Kaique, ao Eduardo, em nome de quem eu cumprimento toda a equipe CBN, Grupo Verde Vale. Estou muito feliz aqui de mais uma vez poder trazer um pouco do nosso ano, de Vara da Família, Infância, Juventude e Sejusc. E meus cumprimentos especiais, professor Luiz, a enorme audiência aos ouvintes, às ouvintes da CBN que nos acompanham no seu prestigioso e qualificado programa. Muito bem, ele é só qualificado e prestigiado porque eu trago pessoas realmente que fazem diferença na sociedade, que são exemplos e que têm uma história para contar e sempre nos deixam um grande aprendizado e, claro, um legado. Muito obrigado pela sua presença. Meu caro doutor, passamos o ano de 2021, estamos já no ano de 2022 e sabemos do seu fantástico trabalho sério, profissional, onde se dá a oportunidade de resgatar a dignidade de vida de cada cidadão. E nós sabemos da sua equipe, que não dá para esquecer, que caminha exatamente junto com o senhor. E nesse palmilhar de oportunidades para o ser humano, o senhor realmente faz a diferença com a sua equipe. E eu preciso lhe questionar algumas coisas que a população também precisa saber. Doutor, o senhor tem se notabilizado pelo contato constante com as comunidades e pessoas atendidas. Não somente por meio do projeto de cidadania, mas também abrindo as portas da justiça para que as pessoas sejam recebidas. E não basta receber, mas sim ouvidas. Daí que começa o diferencial do trabalho. Essa forma de atendimento é comum no Poder Judiciário, doutor Carlos? Por gentileza. Professor Luiz, não é comum. Na nossa missão, já de muitos anos aqui em União da Vitória, é esse atendimento qualificado, ouvir as pessoas de forma atenta, qualificada, respeitosa, com empatia, com alteridade, especialmente também. E nós procedemos dessa maneira individualmente, em cada caso, mas também coletivamente. Nós ouvimos, por exemplo, uma comunidade quando levamos um projeto de cidadania até um determinado bairro, até uma região, até um município da comarca. E essa nossa ida até onde as pessoas vivem é um formato já não muito tradicional, digamos assim, de Poder Judiciário. Mas recentemente com a pandemia, nos adaptamos, professor Luiz, nesse atendimento por meio de aplicativos, de mídias sociais, de redes sociais. E há muitas pessoas, como, por exemplo, numa oportunidade, eu vou até os conjuntos, Forte Valdrafe, ali no distrito de São Cristóvão, as pessoas muitas vezes querem conversar diretamente com o juiz, querem ouvir, ter a palavra de atenção, a orientação, enfim. E com a pandemia, com a nossa diminuição de atividades externas, nós incrementamos de maneira bastante qualificada esse contato também por meio de redes sociais. Então, nesse sentido que nós utilizamos as mídias de maneira diferente também do Poder Judiciário tradicional. Dentro desse pensamento, o contato online e por meio de aplicativos, redes sociais, tem se tornado comum nesses dias. E isso é uma realidade que o senhor acabou de nos colocar. Mas dentro desse pensamento online, como manter a imparcialidade nos julgamentos e, ao mesmo tempo, atender e dar a devida atenção a todos aos envolvidos? Por gentileza. Excelentes perguntas, professor Luiz. Quando eu falo com juízes recém
ingressantes, né, ou seja, que estão iniciando a carreira da magistratura, eles questionam, mas isso aí é possível, né? Como assim passar o número do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, conversar com as pessoas por ali, não perde o controle? Com organização e planejamento nós conseguimos atender todo mundo, é a primeira questão. E o segundo questionamento é o da eventual quebra da imparcialidade, que o juiz deve ter um olhar de equidistância também das partes envolvidas, para que isso não influencie no seu julgamento e para que não penda para um lado ou para o outro antes ali de um processo judicial. Lembrando, professor Nunes, em primeiro lugar, que nós nem sempre temos pessoas envolvidas em processos judiciais porque preconizamos, prestigiamos muito a prevenção à judicialização. Então essa é uma primeira questão. O Sejus, que o Centro de Cidadania, ele permite atender as pessoas antes do processo. Depois que o processo já existe, muitas vezes é aquele caos, aquela confusão difícil de amenizar ali os ânimos, as mágoas, a raiva, enfim. Antes do processo judicial, não raro a situação está de muito mais fácil resolução. E quando o processo já existe, esse cuidado ele precisa ser qualificado na medida em que o juiz tem os preceitos de isonomia em face das pessoas que ele vai julgar. Porém, é possível sim, professor Luísio, sempre se colocar de maneira equidistante e ao mesmo tempo acolher, estender a mão, dar atenção, se colocá-lo no lugar do outro. Muitas vezes a pessoa perde o processo judicial aqui na nossa área, nas nossas áreas de atuação, e perder é uma maneira diferente, mais coloquial de falar, mas mais fácil de compreender muitas vezes. E ao término do processo ela vem até a porta da nossa sala ou chama ali pelo WhatsApp. Quando a gente fala aplicativo é o WhatsApp, Instagram e por aí vai. E fala muito obrigado pela atenção, obrigado pela forma como eu fui tratada, de maneira respeitosa. E é isso que eu precisava. Eu precisava colocar para fora algumas questões que eu tinha já há muito tempo aí no meu relacionamento, a questão do ex-companheiro, da ex-companheira. E independente do resultado do processo, isso me trouxe um grande alívio e eu vou viver melhor daqui para frente. Então nós começamos a captar essas nuances, professor Luiz, essas perspectivas de quem passa ou pode vir a passar por um processo judicial, e há um ganho, um benefício muito grande para as pessoas que têm essa atenção mais qualificada. Não é um caminho sem volta, mas, respondendo à tua pergunta, nada está comum ainda no Poder Judiciário, em que pese existe normativa já preconizando, delimitando que o Poder Judiciário, ou seja, a Justiça, os fóruns, os tribunais e também juízes, por óbvio, devem fazer e tratar as situações que chegam até nós de uma maneira um pouco diferente do formato tradicional. Isso está de acordo com a Agenda 2030 da ONU, de acordo com o planejamento estratégico do Poder Judiciário deliberado pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de fiscalização. Enfim, a normativa nos acolhe. Não é comum, mas é o caminho do futuro que nós já transformamos em presente. Pois é, se fala tanto em humanização, e aí, doutor Carlos, o senhor deixou claro a questão da sensibilidade e da capacidade da empatia. Quer dizer, se coloca no lugar do outro para trazer a solução, para alinhar a sua vida. Então não podemos mais admitir aquela justiça onde se dá um resultado final, né, dá seu veredito final e não interessa o que o cara vai fazer do primeiro passo do fórum para fora. Pelo contrário, se começa todo aquele processo para preparar a pessoa no sentido de um resultado, seja ele positivo ou negativo para ambas as partes. Então, é a humanização da justiça. Poxa, isso nos comove, isso nos deixa felizes, sabendo que é o grande diferencial entre tantos profissionais que trabalham tão bem, mas esta valorização, o resgate, é exatamente um pescador da humanidade, no sentido de se enquadrar o cidadão na sociedade para se tornar produtivo e dar dignidade de vida. A gente fica realmente emocionado com isso. Meu caro doutor, esse prêmio do CNJ ao projeto de combate à evasão escolar e o reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná ao trabalho realizado nessa área. Mudam algo no trabalho de combate ao abandono da escola? E mais um questionamento em cima disso. E com a pandemia,
quais os efeitos na educação? Por gentileza, doutor. O projeto de combate à evasão escolar, que o professor Luiz muito bem conhece, tem participado ao longo de vários e vários anos, seja nos eventos ativos de capacitação ali do Dedica, às vezes até nos atendimentos coletivos de conversa, de diálogo com os pais. Ele é um projeto que foi gestado, criado, aqui organizado por nós, sempre com a parceria com o Núcleo Regional de Educação diretamente, com as chefias do Núcleo Regional de Educação ao longo dos últimos anos, e também não podemos esquecer do promotor de justiça, Dr. Júlio Ribeiro de Campos Neto, que sempre foi um grande incentivador e promotor também das ações de combate à evasão escolar. Essas premiações, essa última é do CNJ, um prêmio nacional. Nós tivemos lá um prêmio no Rio de Janeiro, um tempo atrás já fomos chamados no Espírito Santo, no Tocantins, Santa Catarina, enfim. O que isso muda, né, na sua pergunta, no nosso cotidiano? Primeiro, professora Luísa, nos dá a certeza que estamos no caminho correto. Quando alguém estuda tecnicamente o processo, faz uma análise científica e diz este é um caminho, isso nos dá muito mais segurança para continuar com afinco, até porque o projeto ele propõe esse diálogo e essa conversa também com os próprios alunos, com os professores, com as famílias, né? Muitas vezes um aluno fala, puxa, mas é a primeira vez na minha vida escolar que alguém está perguntando o que eu penso sobre tudo isso. Daí nós vamos pesquisar um aluno extremamente indisciplinado, teve questões ali as mais diversas na escola, foi vítima de bullying, foi promotor de bullying, mas de repente nada disso aparece ali nos dados pedagógicos, na ficha escolar, enfim. Isso mostra daí o outro lado. Nós tínhamos já uma visão muito qualificada e de sucesso das práticas que promovíamos, mas o reconhecimento ele ajuda nesse outro sentido também. Fazendo o link, professor Luiz, com a tua pergunta anterior, numa dessas situações que aparecem nas redes sociais ali no Facebook, os nossos órgãos de comunicação, a TV Mil Verde Vale, publicando, um senhor comentou lá numa das postagens, né? Falou, mas por que premiado? E botou interrogação, né? Não faz mais que o dever, alguma coisa assim, não vou me lembrar a frase exata. E nós prestamos muita atenção, professor Luiz, na crítica, em todos os sentidos, na crítica positiva, elogiosa, mas também na crítica negativa. Aí eu puxei o nome dele e chamei ele naquela conversa no chat privado, ali no Instagram, no Messenger, e perguntei, gostaria de entender melhor as tuas observações. Ali, coincidentemente, fui eu que fui o homenageado lá na Assembleia, recebi o prêmio no CNJ. Ele falou, olha, quando o bombeiro salva uma vida lá, ele está fazendo o seu trabalho. Então, quando o juiz atende um caso lá envolvendo uma criança ou adolescente na escola, ele também precisa fazer trabalho, né? Ele nada mais cumpre do que o seu dever. Então eu entendo que isso por si só é o mínimo. Não tem que ninguém ser premiado por isso. Eu falei, respondendo por escrito, eu falei, concordo plenamente. As suas observações são perfeitas, né? E te digo mais, essas situações que têm chamado a atenção aqui da nossa unidade judiciária, da nossa Vara da Família, Infância, Juventude e Sejusc, elas traduzem justamente o algo a mais do que isso que o senhor observou. Fazer o mínimo, o que se espera, o que consta ali no seu dever funcional, no prazo, com qualidade, é o esperado de todos nós, do comunicador, do juiz, do professor, enfim. Agora, buscar o algo a mais, muitas vezes chama atenção. Aquilo que nós temos feito no nosso cotidiano tem chamado bastante atenção e talvez por isso, premiação aqui, um reconhecimento acolá, se traduz na confiança de que nós estamos no caminho correto. Então, é o diferencial. Doutor Carlos, o Sejusc tem atendido o público vítima de violências. O que é o Sejusc? E mais um questionamento. Ele substitui a polícia ou assistência social? O Sejusc é a sigla, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, ou Sejusc. O Centro de Cidadania, ou seja, ele não tem processos judiciais, como tem lá a Vara da Família, a Vara Criminal, a Vara da Infância e Juventude. Lembrando que a terminologia, a vara, vem lá dos portugueses, né? Poderia ser departamento criminal, enfim. É uma opção, uma nomenclatura que permaneceu. É onde correm os processos judiciais, a Vara da Família. Tem lá o processo de divórcio, de paternidade, pensão alimentícia. Já o Sejusc, professor Luiz, são os projetos. Projeto de combate à evasão escolar. Não tem um processo judicial. Então, ali tramita no Sejusc. O atendimento das violências, que o professor perguntou,
também no Sejusc, né? Como funciona esse atendimento das violências? Nós fazemos basicamente o acolhimento. Então ontem, isso acontece todos os dias, né? Eu posso dizer que anteontem, antes de anteontem, compareceram algumas pessoas aqui no fórum que lamentavelmente foram vítimas de violência. Ou violência doméstica dentro de casa pelo companheiro, ou uma violência pesada de natureza sexual, ou alguma outra espécie de violência em face de vizinhos, enfim. É importante que as pessoas procurem ajuda na hora de emergência, sempre para a polícia militar, 190, enfim, fazer aquela chamada para a polícia para que socorra ali uma hora de risco, uma situação que possa se agravar. Em todo e qualquer momento posterior, nós fazemos o atendimento, o acolhimento. Então, nós não substituímos a polícia na largada. E lá na frente, professor Luiz, nós também não substituímos a assistência social, a saúde, que vai fazer lá o atendimento terapêutico, acompanhamento socioeconômico, enfim. Mas o Sejusc, ele pode e deve, na nossa visão, trilhar e organizar todo esse sistema. Nós podemos estender a mão, prestar orientação jurídica, conseguir um atendimento qualificado de encaminhamentos, de possibilidades. Muitas vezes, por exemplo, uma criança, um adolescente vítima de violência, ou uma mulher vítima de violência doméstica, não sabe quais caminhos percorrer. Há aquela possibilidade lá na delegacia, por exemplo, a mulher vítima de violência, de representar. O que é representar para o leigo? Nós não temos tanta facilidade para explicar. Representar é seguir o processo adiante ou não. É uma opção da mulher, depois do boletim de ocorrência da hora de emergência, adiante ou não. Quando fazê-lo, o porquê fazê-lo, todas essas questões são abordadas pela nossa equipe de maneira bastante qualificada, multidisciplinarmente falando, porque há o atendimento de psicologia, o jurídico, enfim. E nós conseguimos captar também, professor Luiz, por exemplo, quando a mulher está sendo pressionada para não levar adiante, pelo companheiro que depois pode voltar a ser violento dentro do ambiente conjugal ou até piorar a violência, como não raro acontece, como corriqueiramente acontece. E fechando a resposta, professor Luiz, a menina, por exemplo, vítima de assédio dentro do ambiente escolar, como aconteceu alguns meses atrás, por um professor, ou vítima de bullying por um colega. Ela também não sabe o que fazer. Para quem ela vai pedir socorro? Ela vai ser atendida, ela tem dúvidas, tem questionamentos, né? E todo esse processo é feito por nós de maneira rápida, não há o que tergiversar, enfim, as questões têm que ser decididas o mais rápido possível, os encaminhamentos, especialmente a proteção, o acolhimento, o estender a mão. Com isso nós evitamos um abalo psicológico mais pesado, nós inclusive protegemos o acusado na medida em que pode ter alguma coisa ali que precisa ser explicada de maneira mais qualificada para frente, o próprio ambiente onde tudo aquilo ocorreu. Esse é um pouco o papel do Sejusc. O Sejusc, alguém certa vez falou, um colega juiz de direito, mas ele atende de tudo? Sim. Porque se não for da nossa seara de atendimento, nós vamos encaminhar qualificadamente para quem tem essa prerrogativa de atender. É feita uma triagem e encaminhado para os setores competentes para dar todo. Meu caro doutor Carlos, você percebe que tem aumentado a violência contra a mulher nos últimos anos na comarca. E aí, essa percepção se deve ao aumento de denúncias de casos que antes simplesmente eram ocultadas ou realmente teve esse aumento ou as pessoas, a justiça possibilitou estas condições de chegar e revelar os acontecimentos. E como o Sejusc atende a mulher vítima. E mais um outro detalhe. E o homem recebe a atenção também? Por gentileza. Então, ótimas perguntas, professor Aloysio, porque é o nosso cotidiano. Que pese nós não sejamos a vara criminal, por exemplo, onde vai ali processar o crime de violência doméstica, por exemplo, mas nós no Sejusc atendemos todas essas demandas, né? A violência aumentou, talvez um pouco, mas ela sempre foi grande, né, Bernardo? O índice de violência de todas as espécies dentro de um relacionamento e outras espécies de violência também, por exemplo, até no ambiente escolar, que o professor
A Luísa muito bem acompanha de perto, acompanha como diretor, via Núcleo Regional de Educação, enfim. Nem sempre as demandas, as situações de violência são detectadas facilmente, porque a vítima muitas vezes se recolhe, ela se torna evadida, ou seja, deixa de estudar, e essas situações acabam não aparecendo na pedagogia do diretor, do juiz, enfim, no caso da violência contra a mulher da mesma forma. O que nós temos atualmente, professor Luiz, é um conhecimento mais qualificado das pessoas de forma geral. A nossa própria parceria com o Núcleo Regional de Educação permitiu uma capacitação, uma qualificação mais apurada das pessoas que lidam com o atendimento desses públicos no seu cotidiano. As mídias e redes sociais também facilitam, porque muitas vezes uma criança pesquisa, né? O juiz foi palestrar lá, eu vou dar uma pesquisada, e daqui a pouco ela se identifica como alguém vítima, algo que ela não havia percebido de maneira qualificada. Isso é bastante comum, professor Luiz. Mulheres, por exemplo, 30 anos de relacionamento, e ela passa a se identificar como vítima de violências corriqueiras dentro do relacionamento dela, o que ela passou, mas ela não conseguia compreender, entender, significar aquilo que ela vivenciava, na medida em que eram situações que foram se reproduzindo ali de maneira bastante comum no dia a dia dela de convivência. E isso daí começa a aparecer, porque nós abrimos a porta do nosso Sejus, que nós abrimos as portas da nossa justiça em redes sociais e outros ambientes de atendimento também. E há também o olhar para o homem, professor Luiz, finalizando a resposta, né? O homem, muitas vezes, ele também precisa de uma ressignificação do seu interior para compreender que ele está agindo de forma equivocada. Isso não é nada simples, é cultural, advém das gerações anteriores, do mundo mais machista em que vivemos, com alguns preceitos que nem mesmo nós percebemos se alguém tem chamação, não faz ali uma observação, e nós acabamos reproduzindo isso, e há sempre um risco de isso adentrar na esfera da violência, e por isso o homem precisa de um atendimento também. Excelente, faz um fechamento. Doutor Carlos, nós estamos falando um momento sobre a questão do diferencial. O ano passado, eu fiz uma cerimônia após o final do ano em relação a uma premiação, um reconhecimento da própria sociedade em prol de profissionais, de empresas. E eu acabei fazendo um comentário nessa entrega de premiação, dizendo que eles têm um trabalho de excelência. E aí vem a questão da meritocracia. Então, até para fazer um fechamento no sentido para as pessoas poderem perceber o que é uma premiação, o que é realmente a expressão de gratidão. Neste espaço em que eu fiz cerimonial, tinha profissionais de todas as áreas, mas nós temos centenas ou milhares de profissionais formados naquela área, naquela atividade. Mas por que aqueles estavam realmente recebendo essa premiação? Eu tenho colocado, né, que existe uma diferença entre ser eficiente e eficaz. E através de uma pesquisa que é feita na própria sociedade, onde se levanta os nomes. E o eficiente, doutor Carlos, ele é perfeito, ele cumpre o seu horário, ele é disciplinado, ele realmente trata as pessoas com respeito, termina as suas atividades dentro do prazo previsto, enfim, está funcionando, ele é realmente eficiente. Aí vem a diferença entre ser eficiente e eficaz. O eficaz, ele é extremamente eficiente, mas ele vai fazer a diferença. E essa ação da diferença dentro daquilo que é pessoa passou num processo de concurso, que por muitas vezes é realmente uma pessoa altamente qualificada, tem um trabalho de excelência na sua área, é que vai realmente ser premiado e lembrado pela própria sociedade, sem querer magoar ou ofender aqueles que também são eficientes, mas não fazem a diferença do eficaz. Então, eu percebi que esse processo é um reconhecimento da própria sociedade. E a gente percebe que no seu dia a dia, o senhor tem realmente colocado a prática do eficaz.
Isso faz a diferença. Não sei se o senhor concorda com esse pensamento, com essa observação, para que nosso público possa entender os resultados, a meritocracia. Quer dizer, a pessoa realmente faz além daquilo que está no compromisso como ser humano, como cidadão e como profissional. Por gentileza. Professor Luiz, primeiro agradecer as palavras elogiosas, que certamente são influenciadas pela nossa proximidade, pela nossa parceria. Agradeço imensamente. Uma aula acabamos de ouvir, é sempre muito gratificante poder conversar com o professor, porque aprendemos muito, saímos diferentes. Naquela frase de Einstein, que o cérebro ele nunca volta ao tamanho original após receber um conhecimento. Então eu termino a entrevista de maneira ampliada, as minhas ondas cerebrais aqui, com o conhecimento que o professor traz para nós. Essas observações são bastante importantes, professor, porque elas nos levam a atingir metas mais qualificadas, especialmente de qualificação e promoção das pessoas e da coletividade. Quando uma pessoa é atendida pela justiça, ou porque tem um processo, ou porque uma situação pode vir se tornar um processo, ela pode sair ao final igual, pior, como não raro acontece, ou melhor, independente de resolver ou não o problema. Ela pode sair, como me escreveu uma mãe semana passada no Instagram, falou: o senhor atendeu minha filha? Ela saiu se sentindo grande do seu atendimento. Ela saiu maior da sua conversa. Uma conversa de 10 minutos. Uma filha que passa por um processo judicial bem tormentoso ali de divórcio dos pais. Então essa é a diferença. O processo não terminou ainda. Os pais continuam ali brigando judicialmente falando e brigando um pouco fora também da briga judicial. Mas a filha deles já está melhor do que estava algumas semanas atrás, alguns meses atrás. Essa é a diferença. E transformando pessoas, nós transformamos o coletivo. A nossa sociedade se torna um lugar melhor para viver, um lugar mais próspero, mais progressista, enfim. Nós podemos, e todos nós, da mídia, da comunicação, da justiça, transformar a nossa sociedade num lugar melhor para vivermos. Doutor Carlos, em nome de toda a nossa equipe da CBN, compreendendo direção, jornalistas, repórteres, técnicos, funcionários, agradecemos sua importante presença e desejamos ao senhor e toda a sua maravilhosa equipe de trabalho um excelente ano de 2022. Muita saúde, prosperidade, com justiça e paz. E, por gentileza, nos deixe uma mensagem. Obrigado, professor Aloysio, que tenhamos um próspero ano de 2022, que possamos continuar a evolução do nosso interior como pessoa, do nosso coletivo como sociedade Porto União Vitoriense, que possamos todos nós fazer algo a mais em prol das pessoas que estão ao nosso lado, das pessoas que mais precisam, que tenhamos um ano de grande evolução na nossa região, que cada um dentro das suas atribuições, daquilo que pode construir uma sociedade melhor, tenhamos esse desenvolvimento aqui na nossa região. E meus cumprimentos especiais para o professor Aloysio, mais uma vez, não posso deixar de mencionar o Kaique, o Eduardo, pessoas que temos uma estima muito grande e mais uma vez saltando também, claro, aqui a grande alegria de estar presente no seu programa nesse encerramento do ano de 2021. Nós que agradecemos e, senhoras e senhores, a CBN Entrevista retorna na primeira quarta-feira de 2022, às 14h30, com mais um convidado. Portanto, feliz 2022.